vamos conversar com uma advogada bem interessante, né? Ela já se encontra aqui no estúdio. Nós vamos conversar com a nossa querida Amanda Mascarenhas, que é advogada e traz um livro muito legal que destaca os desafios do direito imobiliário dentro do nosso estado do Piauí. E ela é nossa convidada de hoje no Direitos e Deveres. Primeiro, eu quero apresentar a nossa Amanda querida e, ao mesmo tempo, te parabenizar. Desde já. Que bom você estar aqui com a gente. Que maravilha a gente ver os nossos advogados, nossas advogadas se destacando, crescendo e se preocupando, principalmente com o nosso piauiense, com a nossa nação. É maravilhoso, porque o que acontece aqui no Piauí acaba, de uma certa forma, indo para outros estados e servindo como exemplo. E isso é maravilhoso. E hoje a Amanda está aqui com a gente para conversar um pouquinho. Ela é uma das autoras de um livro bem interessante, Direito Imobiliário, no contexto piauiense. Como eu fico feliz, viu? Você não tem ideia da minha felicidade. Porque eu acho que o nosso Piauí tem que ser olhado da melhor forma. Eu E concordo. por uma advogada, me deixa mais tranquila. Me fala um pouquinho dessa visão sua, de onde nasceu esse olhar mais dedicado a esse campo imobiliário e que, de uma certa forma, me deixa muito feliz. Eu acho que era o que a gente precisava. Uma visão mais nessa área de direito para analisar o que nós temos dentro do nosso estado, né? Exatamente. E o que ainda vamos ter, né? Sim. Vanusa, primeiro gostaria de agradecer o convite, de participar do Bom Dia News e também agradecer a oportunidade do Jornal O Dia, que é um jornalismo de excelência. E eu quero te contar um pouco da história desse livro, que eu tenho muito orgulho. Ai, que bom. Eu sou suspeita para falar, mas eu tenho muito orgulho. A coordenação dele foi feita por um grande amigo Deixa eu meu, segurar ele para eu mostrar. Então. que é um advogado imobiliarista, Bruno Rocha, e o exímio professor, que é meu professor no mestrado, eu sou mestranda na Universidade Federal do Piauí, mestranda em Direito, que é o Sebastião Mendes da Costa. E o prefácio foi feito pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi pela editora Lesto e tem a AIP, que é a Associação de Advogados Imobiliaristas do Piauí. E os outros coautores, como você pode ver aí na capa, que são todos advogados imobiliaristas. Muito bom. Assim, esse livro, ele perpassa por vários assuntos. O que nosso objetivo não foi trazer teoria, foi trazer soluções práticas. Já é meu. Sim, você viu a dedicatória? Já vi, Ed. Que maravilha. Sim. Então, é uma obra que ela Pode segurar, eu é deixo. feita por 100% por piauienses, sobre o Piauí e para o Piauí. Então, é muito importante a gente enaltecer essa regionalização. Então, como eu estava falando para você, essa obra perpassa do direito imobiliário, mas perpassa por vários nichos. Pronto, e aí a gente vai entender um pouquinho desse processo da criação Sim. desse livro. Sim, o livro começou com a ideia entre o Bruno e o professor Sebastião, e aí ele foi chamando os autores que têm a expertise no assunto. Inclusive, o meu capítulo 9, é sobre segurança jurídica e regularização fundiária no contexto do agronegócio piauiense, porque é o assunto que eu gosto de discutir, o assunto que eu gosto de estudar, é o meu assunto de interesse. Porque, assim, o Piauí é um potencial. Muitas pessoas têm dúvida, porque imagina, Piauí é cerrado, mas como assim tem tanta produtividade? Só que nós temos um propulsor, que é algo em abundância, que nós temos aqui, que é a água. Então, o agronegócio é o que pode fazer, que pode não, já está fazendo o nosso Piauí se desenvolver e ganhar o mundo. Com certeza. Quando você fala assim,
é algo que me traz uma alegria gigantesca, principalmente por ser advogados, que tenham essa visão e esse olhar. Porque a gente precisa que grandes pessoas, grandes homens, estudiosos como vocês são, percebam o que às vezes não está nos olhos das pessoas que querem desistir do nosso Estado. Exatamente. Que querem ir embora achando que o Estado... Nosso Estado é riquíssimo, gigantesco, e eu concordo com você. Quando eu cheguei aqui, doutora, em 1990, 89 para 90, teve algo que me marcou muito, que o sul do Estado. Sim. Eu não entendia por que a gente comia tantas frutas vindo de Petrolina e por que a gente não tinha as nossas frutas, as nossas verduras lá dentro. Me desculpe falar, naquela época eu chegava a dizer o seguinte: estamos comendo os restos, sendo que a gente poderia estar produzindo aqui. Isso me incomodou bastante, tanto é que eu presenciei a época que lá no Marrecas, no assentamento Marrecas, chegou a oportunidade do assentamento realmente começar a plantar as uvas. Sim. Fazer plantio, assim como em vários lugares. Só que isso, de uma certa forma, eu era ainda bem nova, né? E isso marcou a minha vida, marcou bastante, porque eu já tinha uma visão e um olhar do que nós tínhamos, um solo com poços jorrantes. O nosso potencial, né? Então, acho o cúmulo do absurdo como a população não consegue enxergar o que ela tem e o que está do lado dela. Então, hoje, tê-la aqui tão jovem, sabendo que você, eu até me arrepio, escreveu uma das suas falas, ela está dentro desse livro, isso me dá um ponto não, mas assim, algo gigantesco de esperança de que existem pessoas que são estudadas, inteligentes, que estão realmente entendendo que nós temos de riqueza. Sim. Então, para mim, isso é um presente no dia de hoje. Inclusive, Vanusa, minha tese de mestrado é exatamente sobre isso, porque eu quero explorar a nossa regionalidade, eu quero explorar a nossa mina de ouro. A gente tem uma mina de ouro. A gente não pode perder o que a gente tem, nem o que a gente tem pode sair assim de qualquer jeito. Infelizmente, hoje em dia, se a gente olhar para o cenário atual, a maioria dos produtores, dos grandes produtores, são de fora do Piauí. Tem que ter visão aqui, né? Exatamente, coisas que eram para os próprios piauienses terem investido. E só agora que a gente está tendo essa visão, que está tendo esse conhecimento, que a maioria das pessoas não tem. É porque elas não enxergam esse lado imobiliário como vocês estão vendo. E a população tem que ficar a par, né? Eu até acho que mais do que um livro, eu acho que vocês têm que avançar mais e mais. Com o livro, vocês têm que chegar mais claramente dentro dos municípios, marcar presença. Essa quantidade de advogados que tem que estar dentro das cidades, tem que estar diretamente ligado aos prefeitos, tem que mostrar diretamente aos grandes empresários de cada município o que eles têm de rico na mão deles e que eles não estão entendendo. Porque quanto mais conhecimento, mais crescimento, e quanto mais crescimento, mais investimento. Com certeza, conhecimento, o conhecimento é a base de tudo. Porque assim, você tão jovem, já tem essa vivência, já tem esse olhar, e é uma mulher que está mostrando pra gente para que veio. Né? Isso é um propósito que Deus está colocando na mão de vocês, e principalmente na sua mão, viu, doutora? Sim, e eu uma responsabilidade. Continuar. Eu acredito, e eu estou muito feliz com isso. E eu, como comunicadora, você já pode me ter, presente nessa história. E aí, o que me chama a atenção? As temáticas importantes que as pessoas vão encontrar nesse livro. Uma delas é a sua. Eu achei fantástica. E eu vou ler mesmo, com muito amor e com muito carinho, com muita atenção. Quero feedback depois. Eu preciso dessa propriedade, até como comunicadora, para estar defendendo também. E aí, eu queria que você me falasse dessas temáticas importantes que esse livro traz e que é importante para o público saber. Sim. A gente tem desde a questão da compra e venda de imóveis, do marco que traz uma nova celeridade, porque hoje em dia um imóvel pode ser registrado em 5 dias, coisa que não se existia antes. Nós temos também o RI digital. Que muita gente não sabe, né? Exatamente, nós temos o RI digital, onde as pessoas, os cidadãos, podem consultar a matrícula do imóvel pelo celular. Então, assim, novas tecnologias que precisam ser passadas, precisam ser repassadas para o público. Muito bom. E aí a gente chama atenção para esse livro também, para a parte jurídica, né? Sim. Que precisa entender
que existem grandes advogados vestindo a camisa desse lado imobiliário, defendendo seu estado. Exatamente. Inclusive, todos aqui têm só elogios extremamente competentes. Muito bom. E aí a gente chama atenção para esse público que está assistindo a gente agora. Você tem que valorizar o seu município, você tem que valorizar seu bairro, você tem que valorizar a casa que você conseguiu conquistar, você tem que valorizar o seu estado, porque nesse campo imobiliário a gente chama atenção para um olhar mais clínico do que está sendo construído também, né? Sim, uma compra segura. Sim. Porque existe muita insegurança jurídica e um defeito na regularização. Então, assim, antes de você fazer uma compra, é importante você fazer uma due diligence. O que é? É uma investigação preventiva, para saber se não tem digamos assim, alguma dívida que você vai herdar do imóvel. Então, é muito importante essa questão jurídica, essa segurança jurídica. Doutora, hoje dentro da nossa Teresina, mais precisamente, dentro do estado acredito que tenha também, mas dentro de Teresina a gente consegue ver vários imóveis abandonados. Nós conseguimos ver imóveis que estão com lacre ali de abandonado. Sim. Né? E a gente consegue ver, a gente precisa entender a nossa cidade, a gente vê prédios gigantescos, praticamente abandonados. Sim. E eu quero entender por que essas coisas acontecem, permanecem. Acho que desde quando eu entrei em Teresina que eu vejo prédios aqui abandonados. Às vezes eu passo e fico com aquela sensação, meu Deus, esse prédio, né? Sempre passo, eu olho para ele e eu fico, meu Deus, esse prédio nessas condições, né? Então, assim, a população não sabe de nada. Não. As pessoas não têm noção de nada. Conhecimento não é repassado. Sim. E isso é um olhar muito legal. E quando eu vejo vocês, dessa parte do direito, que estão avançando, que estão estudando, que estão chegando mais longe para apresentar para a população que elas não devem, de jeito nenhum, perder o que elas já têm em mão. Exatamente. Isso é muito legal. Sim. A gente vê uma capital como Teresina. Gente, em qualquer outro estado você vai ver uma capital, você vai ver um centro de Teresina não abandonado, com móveis abandonados, com imóveis, né, se acabando. A gente precisa ter um olhar. E a gente precisa de investimento. Sim, investimento. Porque senão daqui a pouco a gente fica com um estado que não é nosso. Exatamente. E um município que não é nosso. Exatamente. E nós não queremos isso. Não, a gente quer investir no ouro que a gente tem. Muito bom. Pois eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. E eu quero que vocês levem mais e mais esse livro e essas histórias, que não são histórias de contador, mas são reais. Tá bom. Viu? E o seu livro, Obrigada. claro, e eu quero feedback depois. Pode deixar, que eu faço questão de ler, inclusive aproveitar para ler muito nas minhas férias, viu? Que bom. Que estão chegando. Agradeço pela sua presença, viu, doutora? Eu que agradeço. Quem quiser mais informações e quem quiser esse livro, como é que faz? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @amandamcr_. Muito bom. Pois vamos visitar os municípios e levar esses livros para que o estado do Piauí continue defendendo o que é seu. Vamos levar conhecimento. Muito bom, obrigada, tá? Gente, estou muito feliz com esse Direitos e Deveres de hoje, porque eu também sou uma filha de 2 piauienses, muito piauiense, que também acredita no estado do Piauí e acredita do que é nosso e que não devemos deixar sair das nossas mãos por falta de conhecimento. A gente vai, com certeza, terminar esse Direitos e Deveres de hoje, eu com uma alegria imensa no coração.